Olá, meus amigos, Mateus de Castro aqui, o papista. A paz de Cristo a todos. Por que Barrabás? Essa é a nossa pergunta. Por que Barrabás? Barrabás é descrito no Evangelho segundo São João, no João 18:40, o último versículo desse capítulo, como um ladrão. Lestes, em grego, que é literalmente um ladrão, um bandido. No Evangelho segundo Marcos, o evangelista descreve Barrabás, em Marcos 15, versículo 7, como um bandido que, em um bando, ele comete assassinato ou assassinatos. Outro detalhe importante no Evangelho segundo Marcos é que ele parece sugerir, na verdade ele sugere que o povo instiga a ideia de que os romanos deveriam soltar o prisioneiro, no versículo seguinte. Mas o que parece sugerir, para alguns comentaristas, que talvez esse costume não fosse tão bem documentado assim para ser comprovado. Então, Marcos estaria dizendo para esses comentaristas, eu não concordo, mas que estaria dizendo que o povo pede isso na hora, olha, nós queremos essa libertação, e então o governador romano resolve conceder. Mas é uma especulação de uma informação que não faz tanto sentido e não alteraria nada, né? Mas os outros evangelhos deixam claro que não é bem assim. Os outros evangelistas, como eu falei, no entanto, deixam claro que esse costume existia, não era novidade. São João é muito claro sobre isso. Ele diz que Pilatos fala nisso sem nem precisar de sugestão. Ele já parte do pressuposto, olha, como era costume, podia até ser um costume recente, pode, de repente até não durou mais muito, mas era algo conhecido na época, de soltar um prisioneiro. São João pode estar se referindo a Barrabás só como um bandido, por desprezo. Mas é também provável, não é só por isso. Por que ele não complementou a informação? Pode ser só por desprezo, mas é muito mais provável que seja outra coisa. Que João visse que a referência histórica a Barrabás já fosse algo bem explicado por seus irmãos apostólicos. Então ele não precisava fazer uma referência histórica tão boa. São Mateus, entanto, ele deixa claro que Barrabás era conhecido, ele chama ele de um notório bandido, em Mateus 27:16. No versículo seguinte, versículo 17, São Mateus mostra Pilatos, e aqui é muito importante, ele mostra Pilatos colocando Jesus e Barrabás lado a lado, se não literalmente, como a maioria das pessoas entende, até representa em imagens, ou mesmo simbólica, mas ele coloca lado a lado na forma de contar de São Mateus. Então é Jesus ou Barrabás. Pilatos apresenta, quem vocês querem, esse ou esse, Jesus ou Barrabás? Por que ele está sendo exposto dessa forma? Por que essa exposição? Por que um ou outro dessa maneira tão explícita num dos contos aqui, na narrativa de um dos evangelhos? Então, o que ele quer dizer com isso? Aqui é tão importante ver a complementaridade dos evangelhos, essa coisa que eu tenho tentado dizer sempre. Porque é tão bom você ler os evangelhos juntos, essas passagens, um completa o outro. Eles juntos se complementam, trazem toda a imagem que você precisa para entender. É bom você pescar, né? Leia as passagens que se repetem nos evangelhos, cada detalhe de um ou outro, para você ver as pistas que se completam. Isso faz uma coisa tão bonita. Então, São João, que é bem mais sintético nessa passagem específica, e geralmente como ele faz, quando a parte histórica está bem escrita, ele é mais sintético, e então ele complementa geralmente teologicamente. Essa é a beleza do Evangelho de São João. Ele pega geralmente as passagens, inspirado por Deus, ele complementa, principalmente teologicamente, as passagens. São João, a águia que enxerga mais longe, exatamente por isso. Ele deixa uma pista que é muito importante aqui para essa situação. Para a gente entender esse quebra-cabeça, em João 19:7, São João diz que é instigado pelo Sinédrio, o grupo que liderava o templo,
o povo responde que que o crime de Jesus foi ter se declarado filho de Deus. A forma como São João escreve isso é muito importante, essa complementação. Então, quer dizer, o crime dele foi ter se declarado filho de Deus. Agora a gente pode entender melhor a narrativa de São Mateus, tá? Que seria perfeitamente compreendida na época, tá? Mas que um tempo depois, precisa do complemento, tá? Das pistas deixadas nos outros evangelhos para formar um quadro completo. Então é como se você hoje passasse por uma situação. Vou dar um exemplo. Hoje você vê que esses julgamentos no Supremo Tribunal Federal, e que são coisas inacreditáveis. Você tem gente rasgando a Constituição, sabe, ao vivo, para todo mundo ver. Talvez daqui a alguns... Hoje, se você contar de uma forma resumida, todo mundo vai entender o que está acontecendo. Eles sabem, eles estão vivendo isso. Talvez daqui a algumas décadas, se Deus quiser, se as coisas tiverem melhorado, seja lá qual for a forma, ou a maneira, mas digamos, a próxima geração, se pegar uma forma sintética, ele não vai entender que uma coisa dessa estava acontecendo hoje. Talvez precise que alguém acrescente detalhes sobre as circunstâncias, sobre conceitos filosóficos, antropológicos do nosso tempo, para que você entenda, explique para as próximas gerações como era a situação nessa atual. Então São João ele mais ou menos oferece isso. Ele oferece uma forma, algumas pistas para explicar, complementar a visão histórica mais seca dos outros evangelhos. É só por causa dessa pista, falando sobre a condenação, o crime dele ser declarado filho de Deus, que nós vamos entender o resto. Tá? Então, agora fazer uma pausa para explicar uma coisa. Na época de Cristo, se falava a língua corrente era aramaico, tá? Uma derivação do hebraico. Em Mateus 16:17, há um versículo tão importante para todos nós, para a Igreja Católica, que é quando ele vai criar realmente São Pedro como primeiro Papa e a Igreja, está registrado que Jesus chama Pedro de Simão, filho de Jonas, tá? Ou de João, tá? Em algumas fontes, algumas versões, tá? Simão, filho de Jonas. Isso São Mateus está deixando bastante literal o aramaico ali que Jesus estava falando. Quer dizer, em algumas traduções a forma aramaica está até mantida. Você vai ver Simão Bar Jonas, tá? Simão Bar Jonas, tá? Bar é um patronímico, tá? Quer dizer, é uma palavra que indica quem foi o pai. Tá? Em hebraico o equivalente é Ben, tá? Ben Sirar seria o filho de Sirar. Tá? Como existe hoje em tantas línguas até hoje esse tipo de patronímico. Tá? Então Barrabás em aramaico, aqui é importante, é Bar-Abas, tá? Que seria Bar-Aba, filho do pai. Tá? Esse é o detalhe tão importante. Tá? E por que talvez São João tenha deixado aquele detalhe? Tá? Entre as incontáveis reflexões que a gente pode tirar de uma coisa tão importante desse trecho, você botar 1000 teólogos, 1000 historiadores, eles vão tirar 1000 visões diferentes. Mas eu acho que uma é muito importante, que às vezes é deixada de lado, que é a visão de deixar a Bíblia falar para nós mesmos isso. Tá? É colocar de lado esses evangelhos e entender essas pistas. Tá? Essa visão não pode ser esquecida. Ao colocar Jesus ao lado de Barrabás e perguntar quem o povo gostaria que fosse solto, Pilatos está, de certa forma, perguntando quem é o filho do pai. Quem é realmente o filho do pai? É esse homem que chama a si mesmo de filho do pai, Jesus Cristo, que sempre se diz filho e sempre chama de pai, tá? A forma como ele se dirige e a forma como evolui a ideia de Deus. Tá? Ou o homem chamado Barrabás, literalmente o nome dele é filho do pai. Tá? O verdadeiro filho do pai, Jesus Cristo, ele foi considerado blasfemo e condenado. Tá? O povo preferiu participar de uma chacota demoníaca, satânica, tá? E dizer publicamente que o filho do pai, na verdade, era um outro, era um bandido. E por que eu estou falando de uma forma tão contundente sobre demoníaco, satânico? Porque é exatamente assim que funciona. A principal maneira de Satanás fazer é transformar as coisas boas em chacota. Né? É você, por exemplo, a missa negra é uma versão, tá, uma chacota da missa verdadeira.
Então, como tudo que Satanás faz é você pegar coisas boas e transformar em coisas ruins. Então é exatamente isso que está participando. Satanás, ele instiga o povo e ele participa de uma chacota satânica que diz: quem é o filho do Pai? É Jesus Cristo o filho do Pai? Ou é o bandido chamado filho do Pai? É provável que Barrabás fosse um tipo de revolucionário. Como São Marcos descreve, tá? Ele junta um bando e comete assassinato. É muito provável, muitos intérpretes da época e até hoje interpretam isso como se ele fosse um tipo de revolucionário. Alguém que estaria tentando, cometendo assassinatos, crimes, alguém contra o poder romano da época. Tá? Então o que ele é, na verdade? Ele é um falso Messias, tá? Um falso libertador, alguém que vai libertar do corpo, vai libertar de forma política, tá? De libertar através da violência, e transformar a sociedade aqui. Não é o libertador da alma. Tá? Isso é muito importante você entender, porque ali é essa escolha demoníaca. Mas por que o povo faria isso? Tá? E aqui é muito importante a gente falar sobre isso, porque infelizmente algumas pessoas recorrem ao antissemitismo, tá? Para explicar tal situação. Isso é terrível, tá? É horrível e ao mesmo tempo é estúpido. Tá? É muito estúpido, é errado, é contrário à tradição da igreja, é você contrariar as escrituras, tá? E a igreja. Por quê? Porque Jesus era um judeu que vivia o judaísmo. Tá? Ele cumpre os preceitos, ele vai a Jerusalém cumprir a Páscoa. Aliás, nós só sabemos que o ministério de Cristo dura 3 anos por causa do Evangelho de São João, que ele diz que Jesus vai 3 vezes, tá? Em 3 vezes celebrar a Páscoa. Então, nos outros evangelhos, isso aparece uma vez e você poderia acreditar que foi só 1 ano. Tá? Nós sabemos que o ministério, às vezes todo mundo sabe que dura 3 anos, mas as pessoas não sabem por quê, por causa disso. Tá? Então ele era um judeu que cumpriu o judaísmo. Os apóstolos eram judeus que viviam o judaísmo. O judaísmo, ele não precisa de conversão. Tá? Isso foi muito discutido, parece que foi uma invenção, mas não é. Por quê? Porque a igreja assim entende. As escrituras mostram, São Paulo, quando ele diz eu sou um fariseu dos fariseus, ele está tentando dizer o que naquela situação, em contexto? Que ele acreditava na ressurreição dos mortos. Tá? Os fariseus acreditavam nisso, os saduceus não acreditavam. Então ele está dizendo, eu sou um fariseu, eu acredito na ressurreição dos mortos, eu vi Cristo ressuscitado, então eu acredito, então se cumpriu. Ele está dizendo, eu sou simplesmente um judeu que viu e se cumpriu. Porque é isso, o cristianismo é o judaísmo que se cumpriu. Tá? Não é uma outra religião, é o cumprimento messiânico, é o cumprimento disso. O Filho do Pai já veio. Tá? Ele era esperado, só que alguns não viram, como até hoje não vem. Então não é uma questão de raça, etnia, tá? Não é uma questão disso, é uma questão simplesmente do nosso pecado, das pessoas. Você precisa de fé. Tá? Alguns estavam cegos e preferiram o quê? O revolucionário. Tá? Então não tem nada a ver com os judeus, ou aquilo, ou não. Tá? São as pessoas, o povo, todos ali eram judeus, inclusive os apóstolos de Jesus Cristo. Tá? No mesmo momento que São Mateus registra a citação de Jesus sobre o nome aramaico de São Pedro, além de nomear, claro, São Pedro como primeiro Papa, essa citação tão importante em Mateus 16, 17, Jesus nos dá outra pista para essa situação. Tá nesse famoso versículo, Jesus diz, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Isso é muito importante para se entender toda essa situação. Quer dizer, nós precisamos da entrega total a Deus, da cooperação com a graça divina, para que Deus nos dê a fé verdadeira, para saber que Jesus é o Filho do Pai. Isso é importante. Jesus deixa claro aqui, não foi uma coisa qualquer, não foi. Os outros apóstolos estavam ali e eles diziam, eu acho que as pessoas dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é aquilo assim assado, mas eles não dizem aquilo. Então quando Pedro diz, ele fala, porque não foi, não é uma coisa humana. É preciso que Deus mostre isso para a pessoa. Então eles
Todos os apóstolos seguiam Jesus. Eles queriam acreditar nele. Eles acreditavam nele, mas não com essa intensidade. Faltava um elemento, a graça divina. Aquilo, por isso que São Pedro vai ser chamado ao quê? Cuide das minhas ovelhas, tá? Junte. Por quê? Porque Deus falou a ele, ele vai ser o primeiro entre iguais, exatamente por isso. Porque ele sim, Deus revelou a ele primeiro, e ele vai fortalecer a fé dos apóstolos, tá? Então eles não chegaram à mesma coisa, precisaram desse humilde pescador, Simão, filho de Jonas, que recebeu a fé que nos faz saber que Jesus é o Senhor. Não só acreditar, dizer acreditar, saber que Jesus é o Senhor. Então, meus amigos, muita gente ainda hoje diz seguir Jesus. Sem fé, sem essa entrega total à graça divina que um dia iluminou o coração de São Pedro. Sem isso, essas pessoas correm o risco de tratar Jesus como tantas outras fazem até hoje. Jesus foi um grande sábio, como as pessoas dizem. Ele foi um bom homem com boas lições, mas não era Deus. É um mestre, um grande mestre iluminado a ser ouvido como exemplo, mas Deus eu não sei. Então essa é a mesma coisa, você precisa dessa graça divina para saber que Ele é Deus. Tá? Então, da mesma forma que as pessoas não abriram seu coração para o Espírito Santo, os cristãos apenas no nome, os seguidores de um homem bom que não é Deus, podem muito bem fazer a mesma coisa hoje que o povo fez naquele momento. Então não é raça, não é etnia, é isso. É a falta da fé, é a falta da graça divina, da entrega total. Pode acontecer a mesma coisa, não pode julgar aquelas pessoas, muito menos entregar a culpa à raça, porque isso pode acontecer ainda hoje. Se você não receber esse dom, se entregando para receber esse dom, você pode fazer igual aquelas pessoas. Na hora que o momento chegar, tá, você pode escolher um revolucionário, você pode escolher um libertador humano, um político, um falso profeta, e não o Senhor, que é o seu único caminho, a verdade e a vida. Tá? Então, Jesus ou Barrabás? Quem você escolherá quando chegar a hora? Essa escolha muda tudo. Não só para todos neste mundo, como para todos até o próximo. Em Cristo entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.